O fundo imobiliário TEPP11, que carinhosamente eu chamo de TEP11, está com 22% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E aí, será que o TEPP11 vale a pena? Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o TEP11. Não é um fundo imobiliário tão conhecido, mas eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um inscrito. Então eu vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos do fundo para a gente ver se ele está valendo a pena. Mas antes de começar, eu quero saber de você. Você já conhecia o TEPP11? Se sim ou se não, comenta aqui embaixo, vamos fazer essa interação aqui no canal. Então, enquanto você vai comentando, eu vou falar aqui da gestão e da administração do fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário que teve seu início em setembro de 2019, então é um fundo relativamente novo. Ele é gerido pela Telos Investimentos e administrado pela BRL Trust. Particularmente falando, eu gosto da BRL Trust. A Telos eu não conheço ela tanto assim para falar se eu gosto ou não. Mas temos aqui taxas bem tranquilas. Temos uma taxa de gestão que varia de 0,90% a 1% ao ano e uma taxa de administração de 0,13% ao ano. E entrando no primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar a respeito da liquidez, ou seja, das negociações do fundo imobiliário. E temos aqui o nosso primeiro ponto negativo, porque o fundo imobiliário tem apenas 7.474 cotistas e teve um volume financeiro médio negociado diariamente de apenas R$321 mil. Na minha visão, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, ele precisa ter, no mínimo, um volume financeiro médio negociado diariamente de R$1 milhão. Mas se você já acompanha aqui meu canal, você já sabe, eu nunca olho só de um mês. Eu gosto de olhar o histórico do fundo imobiliário, porque aí eu sei que ele realmente tem uma baixa liquidez ou tem uma boa liquidez. E quando você vê, ó, aqui no início do fundo geralmente tem esse pico de explosão aí de negociações, porque muita gente que, infelizmente, a maioria nem conhece o fundo imobiliário já sai movimentando as cotas deles ali. Isso aí faz parte, mas se você ver, ó, depois dessa euforia toda, poucas vezes o fundo imobiliário teve uma liquidez média diária aí acima de R$1 milhão. A maioria do tempo, principalmente nesses últimos tempos, temos aí uma liquidez média diária de menos de R$1 milhão. Então, realmente, isso aqui é o nosso primeiro ponto negativo. O segundo ponto que eu sempre gosto de olhar é a respeito da performance do fundo imobiliário. E para isso, eu sempre comparo o fundo imobiliário com o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o nosso principal índice de fundos imobiliários. É uma carteira teórica de fundos imobiliários. E por ser uma carteira teórica, lá dentro tem muitos fundos que na minha visão não são bons. Então, para um fundo ser bom, na minha visão, tem que ao menos superar o IFIX. E quando a gente olha isso aqui, ó, o fundo imobiliário desde o início dele teve uma rentabilidade de menos 16% contra 4% do IFIX. Se você olha aqui, ó, o IFIX é esse tracejado azul claro e o TEP11 é esse mais escuro. Praticamente aí todo o período ele ficou abaixo do IFIX. Mas calma que com fundos imobiliários relativamente novos isso pode acontecer. Então vamos entrar aqui no portfólio do fundo imobiliário, nos inquilinos do fundo imobiliário, nos contratos do fundo imobiliário, para a gente ver quais ativos que ele possui participação. A gente já sabe que o TEP11 é um fundo imobiliário de escritório, ou seja, de lajes corporativas. Mas vamos descobrir quantos ativos que ele possui e se esses inquilinos são de qualidade. E entrando aqui logo de cara, temos que o fundo imobiliário possui participação nesses 5 ativos, todos eles localizados em São Paulo, sendo que o fundo imobiliário possui as seguintes participações: 52% no edifício Torre Sul, 23,8% no condomínio São Luís, 51,90% no edifício Passarelli, 31,60% no edifício Timbaúba e 52% no edifício Fujitsu, sendo que a maioria dos contratos que o fundo imobiliário tem com seus inquilinos
são típicos. Ou seja, se os inquilinos quiserem sair, é só pagar aí uma pequena multinha e sair tranquilamente. Somente esse aqui que é um contrato atípico. Aqui está falando da vacância física, mas eu vou falar um pouco dela um pouco mais para frente. Vamos continuar aqui, porque a gente tem que ver a respeito dos inquilinos. Eu não consegui achar os inquilinos aqui dentro do relatório do fundo imobiliário, mas eu achei os setores de atividade dos inquilinos. Temos que a maioria são dos setores de serviço, 24%, e tecnologia, 25%, mas ele também tem uma participação bem relevante em saúde e em financeiro, que pega 20% em cada um, além de comércio e outras atividades aí da economia. Em relação aos contratos, temos aqui que cerca de 80% dos contratos vão vencer de 2025 em diante. Mas a gente viu, a maioria desses contratos são típicos e a gente tem que ficar de olho nisso, porque quando a gente olha a vacância física do fundo imobiliário, a gente já vê que já está beirando aí os 12%. Mas o fundo imobiliário vem trabalhando para reduzir essa vacância, tanto que essa vacância física saiu de 11,76% para os atuais 10,86%. Mas a vacância financeira ainda está um pouco alta e fechou o mês de março com 16,56%. Mas, pelo que eu vi, a gestão está trabalhando pesado para reduzir cada vez mais essas vacâncias, seja a vacância física, seja a vacância financeira, e particularmente eu gosto bastante. Mas é bom mesmo ela estar correndo atrás para reduzir essa vacância, porque esse fundo imobiliário ele possui dívidas. Eu entrei aqui dentro do informe mensal do TEPP11, TEPP aqui, do mês de março de 2022. E quando a gente arreda um pouco aqui para baixo, vamos lá na parte de passivo, eu vou pegar só a parte aqui de CRI, só esse número aqui 18. Temos aqui que o fundo imobiliário possui uma dívida que está beirando aí os 57 milhões de reais. Vamos ver a alavancagem do fundo imobiliário perante os seus ativos. Então, vou pegar aqui a calculadora, vou colocar esses 57 milhões, vou colocar aqui 8, vou colocar aqui 57 milhões e 8 mil, porque não vai mudar muita coisa, e vou dividir pelo total de ativo do fundo imobiliário. Vamos lá para ver o total de ativo do fundo imobiliário, é esse aqui, 442 milhões de reais. Então, vamos lá que eu vou pegar esses 442 milhões, 696, posso meter aqui um 000, porque não vai mudar muita coisa. Vou multiplicar aqui por 100, temos uma alavancagem aí em torno de 12 para 13%. Na minha visão, essa alavancagem é bem tranquila aqui. Só para te deixar um número de referência, até 20% na minha visão, lembrando que cada investidor vai ter a sua, mas na minha visão, até 20% de alavancagem está tranquilo. Vejamos aqui, cerca de 13%, então está uma alavancagem bem tranquila, apesar da maioria dos contratos serem típicos, então é um ponto a se considerar. Mas entrando aqui nas últimas informações do TEP11, temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 5,57, o que dá um dividend yield de 7,91%. Na minha visão, isso aqui é um ponto negativo, porque com a taxa Selic a 11,75% ao ano, com chance ainda de aumentar, atualmente eu espero que os fundos imobiliários paguem no mínimo 8% de dividend yield. Mas beleza, vamos continuar aqui e ver aqui a respeito do preço do fundo imobiliário. Temos aqui que o seu valor patrimonial por cota está em R$ 90,65, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 70,45. E a última vez que eu vi, esse preço ainda estava diminuindo, ou seja, está aumentando ainda mais o desconto perante o valor patrimonial aqui do fundo. Quando a gente divide esse valor de mercado pelo valor patrimonial, temos aqui um preço sobre o valor patrimonial, o famoso PVP, que está em 0,78. Ou seja, esse fundo imobiliário está mais barato em relação ao seu valor patrimonial, aproximadamente 22%. E após todos esses dados mais relevantes do TEP11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário vale a pena.
Mas, cara, eu não acredito que você chegou até esse ponto e não deixou nenhum like ou se inscrever no canal. Eu falo de investimentos focando no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever aqui no canal, será muito bem-vindo. Vamos lá então, que eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos. E quem me acompanha aqui já sabe, eu sempre começo pelos pontos positivos porque eu sou um cara extremamente positivo. Vamos lá então. O primeiro ponto positivo do TEP11 é que ele é bem diversificado em 5 ativos. Apesar desses 5 ativos estarem localizados somente no estado, no estado de São Paulo. O outro ponto positivo, o segundo ponto positivo, é que o fundo imobiliário atualmente está com mais de 22% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. O terceiro ponto positivo é que o fundo imobiliário, apesar de estar com a vacância não tão alta, mas também não tão baixa, ela está menor do que o setor de lajes corporativas. Isso mostra que a gestão tem feito um bom trabalho e provavelmente esses imóveis são bons imóveis e estão bem localizados. Então eu gostei bastante desse trabalho aí que essa gestão desse fundo imobiliário vem fazendo. Mas temos que lembrar que a maioria dos contratos são típicos, mesmo que a maioria, cerca de 80%, vai vencer de 2025 em diante, é um ponto aí a se considerar. Mas eu deixo aqui o meu elogio para a gestora, ela realmente tem feito um bom trabalho e a tendência é que ela realmente diminua a vacância. Mas temos aqui agora os nossos pontos negativos, que eu sempre trago aqui para você os pontos negativos. O primeiro é que o fundo imobiliário tem uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações, porque não à toa ele tem mais ou menos aí 7 mil cotistas apenas. Então, se você quiser comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário, pode ser que você demore um pouco. O segundo ponto negativo é que o fundo imobiliário tomou um banho do IFIX, que é o nosso principal índice de fundos imobiliários. O terceiro ponto negativo é que o fundo imobiliário nos últimos 12 meses não entregou mais do que 8% de dividend yield. O terceiro e quarto ponto negativo é que o fundo imobiliário possui dívidas. Quando a gente divide a dívida dele pelo total de ativos, temos aí em cerca de 12 para 13% de alavancagem. Não é uma alavancagem tão alta, para falar a verdade, mas não deixa de ser um ponto negativo. O outro ponto negativo, esse é por minha conta, que particularmente falando, eu não sou muito chegado no setor de lajes corporativas. Primeiro porque a gente está vendo aí eles tomando um banho devido ao home office e a outras questões aí também do setor. E particularmente falando, eu vejo aí que o setor de lajes corporativas tem que se reinventar nessa nova modernidade que a gente está vivendo tecnológica, vamos dizer assim, hoje em dia. Então, por conta disso, quando eu levanto todos os pontos positivos e negativos, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, seja de compra ou de venda, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, o TEPP11 não está valendo a pena. É isso, e aqui em cima já está aparecendo para você eu falando a respeito de outros fundos imobiliários. Fico por aqui e até lá.